Graça e paz, meus amados irmãos, povo que confessa a sua fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Glórias ao nosso Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra seja geradora de esperança na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, o dito popular diz que palavras o vento leva, mas isso não é uma verdade absoluta, nem mesmo no mundo físico, e muito menos no mundo espiritual. No mundo físico, meus irmãos, essa afirmação somente seria verídica para palavras escritas em um pedaço de papel, uma revista, um jornal, ou uma superfície que conseguisse ser movimentada pelo vento. Porque a palavra falada, na verdade, se propaga através de ondas sonoras, coisa que o vento não consegue movimentar. No mundo espiritual, podemos afirmar, de acordo com a instrução bíblica, meus irmãos, que as palavras por nós escritas ou pronunciadas ficam registradas e serão objeto de análise e prestação de conta durante o juízo final de cada um de nós. Sejamos crentes em Jesus ou não. Dessa forma, precisamos estar muito atentos às ondas sonoras que estamos irradiando. Logicamente nós, filhos de Deus, tendo os nossos corações cheios de amor e fé em Jesus, automaticamente fazemos sempre confissões da nossa fé, com expressões de confiança no Senhor, de paz e de amor. Confissões em graça. Porque a boca fala do que há em abundância no coração. E nós temos os corações repletos de gratidão ao Senhor, de amor e de graça. Dessa forma, não temos que nos preocupar com o julgamento que virá. Porque somos pessoas do bem, pessoas de Deus. E falamos sempre coisas boas e edificantes. Deus deixa claro, meus irmãos, que pelas nossas palavras seremos salvos ou, por elas mesmas, seremos condenados. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, a palavra de Deus diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. De todas as formas, meus irmãos, é importante que realizemos frequentemente uma autoavaliação do que estamos transmitindo. Não podemos nos deixar influenciar pelo mundo
e pelas coisas que os que são do mundo pensam e falam. Os nossos valores são completamente diferentes dos valores deles. E todos temos a plena consciência da presença do Espírito Santo em nós. Uma confissão em graça é uma confissão de fé. E um crente convicto da sua salvação tem que ser uma pessoa radiante, uma pessoa feliz, que irradia a alegria da sua vida eterna, independentemente de estar vivendo algum problema. Uma pessoa que sente prazer em obedecer ao Senhor, de dar testemunho do seu poder, amor e graça. A vida, meus irmãos, contém altos e baixos. Portanto, seguramente os momentos de aflição também nos alcançam, mas eles têm que ser passageiros e não podem abalar a nossa fé nem o nosso bom ânimo. Tenhamos sempre, em quaisquer circunstâncias, paz. A paz do Senhor, essa paz que o mundo não conhece e não nos pode dar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e ninguém consegue ver Deus em uma pessoa triste, desanimada, cabisbaixa, isolada ou murmuradora. Preste muita atenção, meu irmão. Se ninguém vem a você declarando ter visto Deus em você. A propósito, as pessoas têm comentado que estão vendo Jesus em você, meu amado irmão. Livro de João, capítulo 16, versículo 32. A palavra diz: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos ensinou nesse trecho que acabamos de ler, que mesmo quando estamos sozinhos, abandonados, Deus está conosco. E isso é mais uma razão para fazermos sempre confissões de fé nele. Confissões em graça da nossa fé é o que Deus espera de nós. Não podemos dizer que temos uma fé inabalável e nos abalarmos com a situação caótica do país. Não podemos negar nossa confissão em graça devido a um período de desemprego sem sabermos ou sem crermos que Deus tem algo melhor para nós. Não podemos dizer que o Senhor nos guarda e nos protege e não temos coragem de sair de casa nem mesmo para ir aos cultos por causa da violência urbana. Existem crentes que estão negando a si mesmos, porque o que confessa com a sua boca, negam em suas atitudes e comportamentos. Negam a sua fé. Eu não estou falando de tentar a Deus, desafiando as leis da natureza, esperando que o Senhor interceda em nosso favor. Jesus foi tentado por Satanás a se atirar de um precipício e, note, ele tinha poder para flutuar, mas não cedeu à tentação. Deus não pode ser tentado. E, sabedores disso, meus irmãos, temos sim que destemidamente cumprir com as ordens que Ele nos dá. Todas as vezes em que Ele nos chamar, temos que responder sempre: Senhor, eis-me aqui. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 5, a palavra diz: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, após a sua conversão a Jesus, tornou-se um homem brilhante, um servo bom e fiel, uma pessoa que não abria mão da sua fé e da graça de Jesus. Essa é a fé que normalmente Deus honra. Mesmo estando preso, encarcerado pela sua fé, ele perseverava ensinando, exortando, motivando os seus seguidores com o testemunho da sua fé. Assim temos que ser nós também. Se esmorecemos e nos desmotivamos e murmuramos diante de qualquer
rejeição, estamos negando a nossa fé. E a nossa confissão é vã. Precisamos ser firmes, determinados, confiantes no nosso Senhor, conscientes da nossa eterna salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma consegue modificar. Isso nos ajuda a vencer. Isso nos ajuda a transpor qualquer barreira que se insurja no nosso caminho, meus irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glórias a Deus. Que confissão em graça do apóstolo Paulo. Não é possível uma pessoa que vive ainda pela lei de Moisés, extinta há 2000 anos, desde a morte de Jesus, fazer uma confissão em graça. Por quê? Porque não vive ainda pela fé em Jesus. A diferença consiste, meus irmãos, em que essa pessoa, muito embora possivelmente nem saiba, coloca a sua fé no batismo nas águas, no jejum, na subida aos montes, nos sacrifícios, e não na obra de Jesus, que se ofereceu como sacrifício único, santo e definitivo, para que nós não tivéssemos que oferecer sacrifício algum, senão o nosso sacrifício vivo de louvor a Ele, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós, os que vivemos pela graça de Jesus, temos a nossa fé centrada nele e em nada nem ninguém mais. Não podemos confessar uma fé em Jesus e no outro momento realizarmos um jejum, participarmos de uma vigília ou realizar qualquer outro sacrifício, porque dessa forma estamos em nosso íntimo negando ao Senhor. Qualquer sacrifício que seja oferecido hoje, meus irmãos, significa que estamos negando o sacrifício único e santo de Jesus. A graça do Senhor só é graça se for genuína, pura e integral. Não podemos misturar lei e graça, porque isso não é graça e não agrada ao Senhor. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Meus irmãos, a confissão em graça compreende a reafirmação contínua da nossa fé com as nossas bocas, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, onde quer que estejamos. Não podemos abrir mão dela. A fé é a certeza daquilo que nós cremos e ainda não vemos. E, portanto, se é certeza, como poderíamos vacilar? Uma pessoa da lei de Moisés não consegue transmitir essa fé que nós, da graça de Jesus, temos. Vejamos se você consegue identificar, meus irmãos, qual é a confissão em graça, dentre os exemplos que vamos apresentar em seguida. Consideremos duas pessoas, uma da lei e uma da graça, e analisemos as confissões de cada uma. Quando saudamos um irmão, a pessoa 1 diz a paz, ou diz shalom, ou bom dia. Mas a pessoa 2 diz graça e paz. Quando perguntamos como estão as coisas, a pessoa 1 diz mais ou menos, ou
até aqui me ajudou o Senhor. Ou, está meio complicado, está russo. Mas a pessoa de 2 diz, tudo em perfeita vitória. A pessoa 1 vai ao culto por medo. Medo de perder a salvação e medo dos irmãos pensarem que ela está faltando aos cultos porque está em pecado. Mas a pessoa 2 vai ao culto por gratidão e amor, para agradecer ao Senhor pela salvação eterna e por todas as bênçãos dele recebidas. A pessoa 1 oferece sacrifícios a Deus, são jejuns, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas, alto flagelo, tentando pagar o preço da sua salvação ou comprar a remissão dos seus pecados. Mas a pessoa 2 oferece apenas o seu sacrifício vivo de louvor ao Senhor, no seu culto racional, na congregação, certo de que o preço já foi pago por Jesus. Se você ainda não conseguiu, meu irmão, identificar quem vive pela graça de Jesus e confessa em graça a sua fé, se é a pessoa 1 ou a pessoa 2, veja agora um dos maiores exemplos de confissão em graça encontrados na Bíblia Sagrada. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz, e disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abarrou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Observe, meus irmãos, a confissão da sunamita, que com o filho morto não abriu mão da sua fé. Essa, efetivamente, era uma fé inabalável. O tipo de fé que nunca falha. Uma fé inconfundível. E Deus honrou a fé daquela mulher. E usou Eliseu, um servo sempre fiel, para trazer de novo à vida o seu filho, para ressuscitar a sua herança, o fruto do seu ventre, revertendo aquela situação, transformando o quadro de morte em quadro de vida pela fé, pela confissão em graça. O profeta Eliseu foi usado pelo Senhor, mas o que efetivamente gerou o milagre foi a confissão em graça, a confissão de fé da sunamita. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 32, a palavra diz, e chegando Eliseu àquela casa, eis que um menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse-lhe, toma o teu filho. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Senhor.
Meu irmão, eu creio que nesse momento você deve estar desejoso de ser uma pessoa assim, detentora de uma fé tão marcante. E eu quero te dizer que isso é muito bom e que, na verdade, esse era o objetivo dessa mensagem. Mas não se limite, irmão, ao exemplo da sunamita. Leia toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e descubra tantos outros personagens que são um grande exemplo para cada um de nós, com as suas confissões de fé, confissões em graça da sua fé e do seu amor pelo Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 11, estão listadas algumas personalidades bíblicas de grande uso da sua fé e os milagres que por elas alcançaram. É a chamada galeria dos heróis da fé, meu irmão. Mas não fique com a sensação de que herói da fé é coisa do passado, porque o autor dos milagres daquela época, meus irmãos, é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje. A diferença é que naquela época as pessoas tinham uma fé racional. A nossa fé hoje é um dom concedido pelo Senhor. Ou seja, a minha fé, meu irmão, é igualzinha à tua. O que diferencia uma pessoa da outra na fé é o uso da fé. Jesus disse, meus irmãos, em um momento que nós poderíamos fazer ainda mais do que ele fez. Mas isso requer de nós o uso de uma fé inabalável e uma confissão permanentemente em graça. Alguém se habilita? Vejamos quantos respondem agora: Senhor, eis-me aqui. Vamos, irmão. Vamos, irmã. O Senhor está esperando a tua reação. Não o faça esperar tanto. Fique, pois, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Amém.